contratação no Flamengo, a insistência do Flamengo para contratar um palmeirense. Te conto ainda sobre o Flamengo analisando Roberto Firmino para completar nova ameaça por Gabigol no Cruzeiro ou não passa de especulação. Te conto também sobre o Fluminense aplicando um chapéu em Palmeiras e Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Flamengo que fez contratação importante. Embora não vai entrar em campo, embora não vai marcar gols, a partir de agora o rubro-negro passa a ter como chefe de scout um português chamado Fernando Matos, indicação de José Boto, novo diretor técnico do Fla. Se você não conhece Fernando Matos, não há problema, ele tem toda a sua carreira voltada para o futebol europeu, embora com bons predicados. Recentemente trabalhava no Famalicão, foi ele quem contratou o zagueiro Otávio do próprio Flamengo por 500 mil euros e o vendeu algum tempo depois para o Porto por 10 milhões de euros. Esse foi só mais um dos vários bons negócios a partir de indicações do novo chefe de scout do Rubro Negro. Fernando Matos, que também já passou por PAOK, Famalicão e esteve no Shakhtar Donetsk a pedido do José Boto, uma velha parceria entre eles. Só para completar um noticiário a respeito do Flamengo, o Rubro Negro cancelou o jogo que faria na Arena Amazônia em 25 de janeiro contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Isso porque houve uma mudança na programação de volta ao Brasil dos Estados Unidos. O Fla fará sua pré-temporada nos States e voltaria no dia 24, um dia antes do jogo. Com a antecipação dessa viagem, o Flamengo volta dos Estados Unidos em 19 de janeiro, optou-se por descartar esse jogo. Pena para o torcedor rubro-negro do norte do país, que certamente estava contando os dias para poder assistir ao seu time do coração. O volante Ronaldo, revelado pelo Flamengo com passagem pelo Bahia e que chega à Juventude depois de jogar no futebol japonês, mudou de status. Ele ganhava na casa dos 50 mil por mês no time de Caxias e hoje já tem oferta na casa dos 200 mil mensais de equipes do Japão e do México. Bora falar agora sobre o Flamengo que insiste em ter João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, que já havia nos últimos dias recusado uma proposta do próprio Flamengo, receberá outra nos próximos dias. Tudo porque José Boto, novo diretor executivo de futebol do Flamengo, quer muito trabalhar com o palmeirense. Ele entende que o João Paulo seria fundamental na construção de uma categoria de base ainda melhor e na transição para o time principal. Essa talvez seja a grande sacada do Flamengo, que não vai oferecer ao João Paulo Sampaio um cargo específico no time de cima, mas ele participará de forma ativa das novidades ligadas ao departamento de futebol profissional. José Boto e João Paulo Sampaio, que são amigos de longa data, mas nunca tiveram a oportunidade de trabalharem juntos. Já havia contado para vocês que o João Paulo é dono do maior salário entre os executivos de futebol do país, ganha na casa dos 400 mil reais por mês. E esse salário alto se justifica levando em consideração que ele, desde que chegou ao Palmeiras em 2015, foi responsável com vendas de atletas formados na base alviverde por um faturamento pro Palmeiras de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Só para completar o noticiário e o Flamengo contar que o técnico do Boca Juniors, Fernando Gago, pediu a contratação do zagueiro Léo Pereira. Sabe qual a chance de o Boca tirar um titular do Flamengo? Nenhuma. Só para completar, José Luiz Ronco está voltando ao departamento médico do Flamengo. Bora falar agora sobre o Fluminense aplicando um chapéu no Palmeiras e no Flamengo, rivais no Super Mundial de Clubes da metade do ano. Já havia contado para vocês em outros vídeos que o Flamengo e o Palmeiras procuraram o staff do Hércules e também o Fortaleza para abrir negociações pelo volante de 24 anos, certo? Pois na calada da noite, sem que ninguém soubesse do interesse do Fluminense e Fortaleza bateram o martelo, negócio de 29 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Queria louvar a diretoria do Fortaleza, que deixou público todos os detalhes do acordo. Isso chama transparência e é algo que a gente pede há bastante tempo. Essa é a maior venda da história do Fortaleza e também do futebol nordestino, ou melhor, do futebol cearense, superando o negócio que envolvia o Moisés, outro atleta do Fortaleza. E aí, só para destacar o baita negócio feito pelo Lion.
O Hércules havia sido comprado em 2022 por míseros 250 mil reais. Agora tem 70% dos seus direitos econômicos negociados por 29 milhões de reais. Embora façamos a ressalva de que nos contatos com Palmeiras e Flamengo, o Fortaleza pedia o valor da multa rescisória de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O Hércules chega, na teoria, para ser o substituto do volante André, negociado com o futebol inglês. Bora falar agora sobre Gabigol. Há a chance de uma nova ameaça para a negociação entre o atacante e o Cruzeiro. Nessa sexta-feira, o Gustavo Furtado, meu amigo da TV Bandeirantes, afirmou no programa Os Donos da Bola que o Gabigol tem uma proposta da Arábia Saudita, com cifras e números espetaculares que lhe fariam cogitar desistir do acordo com o Cruzeiro. Ainda segundo o Gustavo, não há nada fechado com a Raposa. A informação que eu tenho é diferente. Gabigol e Cruzeiro já tem tudo assinado. Inclusive, enquanto estive em Belo Horizonte, por conta dos eventos da 98 Esportes, ouvi que o Gabigol já tem até o material preparado de divulgação para o seu anúncio, com vídeos e fotos. Tudo absolutamente acertado. Confesso para você que acharia bem estranho que a gente chegando no fim do ano e o Gabigol ainda não tivesse seu destino selado. Então a informação que eu tenho, que eu estou bancando para vocês, é que o Gabigol será reforço do Cruzeiro, apesar dessa proposta que apareceu de última hora da Arábia Saudita. Deixa eu até completar, contando um pouquinho dos bastidores de como é que o Cruzeiro se prepara para fazer o anúncio das supercontratações. No dia 2 de janeiro, aniversário do Cruzeiro, está programada a divulgação das chegadas do Dudu, do Rony e eventualmente do Soteldo. E no dia 4 de janeiro, lá no Mineirão, o Cruzeiro prepara uma festa onde espera ter pelo menos 40 mil torcedores que vão recepcionar as novas estrelas cruzeirenses. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que analisa a possibilidade de contratação de Roberto Firmino. Não há proposta na mesa, nem sondagem ao Al-Ahly, mas nesse momento o Flamengo está analisando prós e contras da chegada do centroavante de 33 anos de idade, que poderia, depois da volta do Pedro, até se adequar para jogar ao lado do Pedro. Acho uma baita sacada, a questão é financeira. É que o Roberto Firmino tem contrato lá na Arábia Saudita até junho de 2026 e por lá ganha na casa dos 10 milhões de reais por mês. Difícil imaginar que uma negociação como essa possa acontecer, a menos que Roberto Firmino abra mão de bastante dinheiro. E aí vale uma lembrança, recentemente, em uma entrevista ao Band Esportes, Firmino já havia afirmado que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Corinthians. Ele tem imaginado, ele falou que está rezando para que Deus aponte o momento certo de voltar ao Brasil, e que a preferência dele vai ser jogar no seu clube do coração. Roberto Firmino, nessa mesma entrevista, havia admitido que costuma acompanhar, mesmo que às 3 da manhã, os jogos do Timão no Campeonato Nacional. Temporada do Firmino está longe de ser espetacular. Com a camisa do Al-Ahly, 19 partidas, 6 gols e 3 assistências. Os números não são ruins, mas estão abaixo de alguém que ganha 10 milhões de reais por mês. Ah, só mais uma? Importante lembrar que o Firmino chega à Arábia Saudita a custo zero em fim de contrato no Liverpool. O Paulo Flamengo, acho que o Flá não pode renovar com o Davino Luiz, mas se tiver que renovar, só um ano, basta e com redução. 2 anos, não, 2 anos eu acho que ninguém pensa, né? Nem o próprio Felipe Luiz pensa em renovar por 2 anos. Eu acho que é um ano, e acho que esse ano pode ser até importante para que o Zé Boto conheça, quer dizer, já conhece Felipe Luiz de jogador, mas perceba a importância do Davi Luiz no elenco do Flamengo. Hoje em dia, muito mais do que jogador, ele é quase que um psicólogo, um conselheiro de vários atletas, principalmente a garotada. Ele é uma peça importante dentro deste elenco. Seria bom que se renovassem com ele mais um ano, o Boto percebesse isso, para no final da outra temporada colocá-lo com um cargo dentro do futebol. Ele é um cara que agrega e agrega muito. Se ele quiser parar de jogar daqui a um ano, seria excelente se o Flamengo fizesse isso, colocasse ele como gerente de futebol, enfim, com o cargo que quisesse. Só que isso aí hoje em dia só será feito com o Boto, né? Se o Boto topar. Renato, você conhece esse vice-presidente de futebol, Fábio Palmer? É confiável? Não conheço, com toda sinceridade. Mas não faz a menor diferença, porque ele não vai mandar nada. Ele não vai mandar rigorosamente nada. Quem vai mandar no futebol do Flamengo é o Zé Boto. E se reportando ao BAP e conversando com o Felipe Luiz. É só isso. O vice de futebol nem precisava existir. Estatutariamente é preciso ter
Então, colocaram esse rapaz aí, que eu não conheço, mas ele mesmo, na entrevista dele, ele já disse que ele não vai fazer nada. Que a função dele é de ser conselheiro junto com todos os outros vices. Mineirinho come quieto. Renato, o BAP pode querer adiar a inauguração do estádio, mas o prefeito Eduardo Paes vai querer que a inauguração seja durante o seu mandato. Ele não vai ficar até o final do mandato, gente. Esquece. O Eduardo Paes vai sair para governador. Nas próximas eleições para governador, que eu acho que são daqui a 2 anos, o Eduardo Paes é favoritíssimo para ser o futuro governador do Rio. E para ele é até melhor que o estádio do Flamengo saia no mandato dele de governador. Então, isso aí não vejo que seja problema nenhum, não, sinceramente. Olha aqui, o Vitor Décio, venda do gasômetro, parece ser cheio de mutretagem. Não acho que seja o caso de vender o gasômetro, não. Que tem problemas, a gente sabia que ia ter. Mas vender o gasômetro, depois que você conseguiu uma área como aquela, nem pensar. Hernani Carvalho, construir um estádio de 2 bi sem parceiro e tendo Maracanã como retaguarda é megalomania, concorda? Não concordo, Hernani. Eu acho que se você tem condição de construir de uma maneira consciente e não alucinada e sem virar SAF, e acho que o estádio do Flamengo, o fato de ser o Maracanã como retaguarda, não justifica você abrir mão do sonho de ter seu estádio. Porque o Maracanã é o tipo da concessão em que você tem milhares de limitações. Milhares de limitações. Então, não acho, não. Eu acho que construir é bem legal. O Haroldo Monteiro diz assim, RMP, o medo é que nem sempre boa administração traz títulos. Olha o Atlético Paranaense, o time bem administrado está na Série B. Vira essa boca para lá, né, Haroldo? MP, podemos trocar o nome de Boto para Leão. Já vai querer ser o rei do Flamengo. É Boto mesmo. É Boto e tem que ser um Boto competente. Marcelo Costa, RMP, você acha que os comentaristas esportivos estão ficando sem assunto? É sempre a mesma ladainha. Marcelo, nessa época do ano é assim mesmo. Mas a gente sempre procura dar um enfoque diferente, sempre procura uma outra história que apareceu. Tem algumas histórias interessantes que apareceram que eu vou mostrar para vocês aqui durante a live. Diz aqui o Severino Nascimento. Boa noite, mestre. Boa noite, Severino. Francisco das Chagas, RMP, gostaria de saber sobre o CEO do Google, alguma novidade? Ué, ele já está nomeado. Já está nomeado. Abner, RMP, na minha opinião, essa parceria do Flamengo com o clube português é uma lavagem de dinheiro do Landim. Dinheiro ele que ele deve ter roubado na época que trabalhava na Petrobras. O que você acha? Não posso achar isso sem provas, Abner. Não posso achar isso sem provas. Me desculpe. Não tem a menor chance de eu dizer que acho que é isso, porque eu não acho, porque não tenho prova. RMP, é possível de Maria no Flamengo? O Boto pode ter contato com ele. Abner, não acho, sinceramente, que jogadores como o Di Maria sejam os preferidos pelo Boto. O perfil do Boto é de trazer jogadores com potencial para estourarem no Flamengo e o Flamengo poder vender eles no futuro por muito mais dinheiro. Aliás, o Boto foi quem indicou e veio aqui e pegou o Otávio, o zagueiro do Flamengo. Lembra do Otávio? Otávio que jogou, foi um dos zagueiros naquele jogo histórico, jogo da Covid, contra o Palmeiras do Luxemburgo, foi 1-1. O Flamengo nunca deu bola para o Otávio depois daquele jogo. Ele veio, levou para o Famalicão, onde ele foi um dos scouters durante muito tempo, comprou por 4 milhões e vendeu por 40. Esse é mais o perfil do Boto. Com a possível venda de Wesley, quem você traria para compor? Gostaria de ver Emerson Royal. Acho um bom jogador, atualmente banco no Milan. Isso tudo agora vai depender dos contatos do Boto, das conversas dele com o Felipe Luiz, isso são importantíssimos. Aliás, o BAP, rapaz, essa mania de querer dizer que está seguindo um conselho, quer dizer, um conselho não, uma filosofia. Porra, o BAP disse que a continuação do Felipe Luiz dependia da opinião do Boto. Porra, isso é de uma... Primeiro, falta de sensibilidade. Segundo,
Não foi verdade. Não foi verdade. É claro que ele disse para o Boto, olha, Felipe Luiz está indo muito bem, é um rapaz muito inteligente, muito estudioso, vamos mantê-lo. Aí não, ele agora diz que o Boto aceitou não, foi o Boto quem quis botar o Felipe Luiz, manter o Felipe Luiz. Porra, se isso é verdade, o BAP está pirado da batatinha, né? Mas eu não acredito que tenha sido isso, não. Cristiano Leal. Boa noite, RMP. Vendo que para o estádio sair do papel, o melhor seria copiar a parceria que o Palmeiras fez com o Allianz. O que você acha? Eu acho que a parceria com o Allianz tem vários problemas. W Torre e Allianz, né? Eu acho que não é o ideal, não. Mas o Flamengo vai ter que buscar alguma empreiteira que entre no negócio, vai. A não ser que surjam investidores dispostos a pagar os 2 bi, que eu acho que vão ser mais do que 2 bi. 2 bi é uma projeção inicial. Agora, quando fizer o estudo sério, é que a gente vai ter a noção de quanto vai ser isso. Botar todos os gastos, inclusive esses agora, para despoluir o gasômetro, para tirar as tubulações. Tem muito gasto ainda antes de começar a construir lá. E não vai construir, mesmo com o Landim, não começaria a construir em menos de 2 anos. O prazo, aliás, acertado com a prefeitura era esse. Em 2 anos apresentar o projeto todo e começar a obra. Não vai ser isso. Não vai ser isso mesmo, pode ter certeza. Daniel Canguru, boa noite, grande Renato. Não perca uma live. Valeu, Daniel. Eu entendo que o BAP não está alongando o período de construção, e sim fazendo as coisas no tempo certo, sem prejudicar as finanças do clube. Sim, mas ele é obrigado a alongar porque o Landim acertou um prazo que é inviável. Que o Landim, muito possivelmente, só acertou porque ele teria agora o argumento perfeito para virar SAF. Iria chegar e ia dizer o seguinte, olha, não temos dinheiro para construir sozinhos, precisamos construir no prazo, só há uma solução, vamos virar SAF. Era isso, rapaz, o golpe estava claro como água, gente. Estava tudo certinho. Aí o Dunst dizia que era contra a SAF. História. Como CEO do clube, o Landim conduziria o Flamengo para uma SAF tranquilamente. Antônio Silva, Davi Luiz não pode sair braço direito do Felipe Luiz. Isso tudo tem que ser conversado lá agora, né? Eu acho que o Davi Luiz é um cara muito importante. Flamengo convoca conselheiros para a primeira votação de 2025. Veja a pauta. O Flamengo já começa 2025 com decisões importantes. Ricardo Lomba, o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube, convocou os conselheiros para uma reunião no dia 7 de janeiro. Na pauta está a análise de propostas de patrocínio envolvendo 3 empresas, Texaco, ABC da Construção e InDrive. Vale lembrar que essas marcas já têm parcerias com o Flamengo e agora buscam expandir seus vínculos. As ofertas foram negociadas ainda na gestão de Rodolfo Landim, que encerra seu mandato no final de dezembro. Além de impactar o time principal de futebol, os acordos também abrangem as categorias de base, o futebol feminino e até o basquete profissional do clube. No entanto, os valores das propostas ainda não foram revelados. Pauta da reunião do Conselho Deliberativo. ABC da Construção. Proposta para estampar o logotipo na parte traseira dos shorts das equipes profissionais masculina e feminina, além do sub-20 masculino e do basquete masculino profissional. InDrive. Interesse em 2 espaços estratégicos. O microfone utilizado nas entrevistas coletivas do time masculino e a parte inferior das costas na camisa do time feminino. Texaco. Proposta de patrocinar os números das camisas do time masculino e o escudeto das camisas de treino e aquecimento das equipes masculina e sub-20. Novo comando do Conselho Deliberativo. Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo no dia 16 de dezembro, em uma votação que movimentou a Gávea, a sede social do Flamengo. Lomba, que já foi vice-presidente na gestão de Eduardo Bandeira de Melo em 2018, conta com o apoio de Luiz Eduardo Batista, o BAP, que será o presidente do Flamengo nos próximos 3 anos. A eleição foi marcada por ampla vantagem de Lomba, que, ao lado de seu vice, Silvio Bastos, recebeu 943 votos. O concorrente Álvaro Ferreira, apoiado por Rodolfo Landim, teve apenas 171 votos, enquanto outros 4 votos foram considerados nulos ou em branco. Após a vitória, Lomba celebrou emocionado.
Estou muito feliz com esse resultado. Tenho plena consciência da responsabilidade de presidir o conselho deliberativo de um clube tão grandioso como o Flamengo. O apoio que recebi mostra a união das diversas correntes políticas do clube, o que me dá confiança para liderar esse conselho e aprovar as matérias necessárias com tranquilidade. Com a nova gestão e as primeiras decisões de 2025 já na agenda, o Flamengo se prepara para um ano de mudanças e, ao que tudo indica, de muito planejamento estratégico.